Existe uma frase que é muito usada por todos nós, né? Quando você vai cuidar de alguém, você vai dar uma palavra para alguém, você vai evangelizar alguém, você sempre diz, nós dizemos, Deus tem um propósito para a sua vida. Nós falamos muito isso. Realmente eu não sei se nós acreditamos nisso, ou entendemos, alcançamos o que isso quer dizer realmente, mas nós falamos muito, não falamos? Deus tem um propósito para a sua vida. Quando muito moço, a palavra de Deus veio até Jeremias. E quando nós lemos o primeiro capítulo de Jeremias, a partir do 5º versículo, diz exatamente isso. Deus chega até aquele jovem e fala, olha, farei de você um profeta. E você falará às nações. Naquele primeiro instante, Jeremias não entende, não alcança, não compreende que Deus está falando com ele, ele questiona Deus, ele fala, não, eu não. Eu, tão jovem assim, ser usado pelo Senhor de tal maneira, não sou eu, impossível, comigo não. Aí Deus diz para ele, Jeremias, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já escolhi você para ser profeta. Deus me trouxe essa noite para dizer que Ele tem um propósito para a sua vida. Você talvez não entenda, não alcance, não acredite nisso realmente, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Eu tenho algo mais para te dizer. E não importa o que você já fez, onde você está, quem você é, o propósito que Deus tem para a sua vida, mesmo antes de te formar, você ainda permanece. Não mudou. Alguns anos atrás, após 25 anos da morte de Elvis Presley, foi lançado um álbum com suas melhores canções. E logo em seu lançamento, esse álbum ficou em primeiro lugar, um sucesso, nas paradas de sucesso. 25 anos depois da morte de Elvis Presley. Mas os amigos, a própria esposa de Priscila, a esposa de Elvis Presley, certa vez disse que Elvis Presley não sabia o propósito da vida dele. Tanto que esse grande cantor, que fez também grandes canções evangélicas, cantou músicas gospel, esse grande cantor, conhecido no mundo todo, ele não tinha um propósito em sua vida. Ele, aos 42 anos, morre como dependente químico por causa das drogas. Em seu depoimento, ele fala que ele, muitas das vezes, pensava em pregar o evangelho, cuidar de alguém, servir a Deus, mas ele não sabia realmente qual o propósito. Ele tinha vontade, mas ele não sabia qual era o propósito que Deus tinha para a sua vida. E ele não cumpriu esse propósito. Sabe, meus irmãos, Elvis não entendeu. Talvez você frequente a igreja há tantos e tantos anos, e até hoje você também não entende, você não sabe. Mas eu creio que Deus te trouxe esta noite, para que você tenha total certeza que Ele te chamou para um propósito. E que se você abrir a sua vida e o seu coração para Ele, você vai estar no centro da vontade de Deus. Bom, acompanhando no GAN, Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você, por favor, sublinhe, criação de Deus. Na verdade, meus irmãos, você e eu, todos nós fomos feitos para dar uma contribuição. Você não está nesse mundo somente para consumir, viver, trabalhar, ganhar dinheiro, se entreter, tocar a sua vida. Deus colocou com um propósito. E este propósito diz respeito a você contribuir. Olha bem, ninguém nesse planeta viaja de graça. Todos nós devemos retribuir com alguma coisa. Todos devemos dar a nossa contribuição.
Em 1 Pedro 4,10, tem no seu GAN aí, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Ou seja, a Bíblia ela fala sobre ministério, mas o que é o ministério? Na verdade, quando nós pensamos nessa palavra, ao ministro de Deus, nós logo imaginamos um pastor engravatado com seu terno, pregando na igreja, mas na verdade a palavra ministério na Bíblia está a ver com servir. Então todo cristão é um ministro, ou seja, todo cristão está nesse mundo para servir. Então anote aí, o nosso quarto propósito é servir a Deus através do serviço aos outros. O único modo pelo qual você pode servir a Deus, guarda isso no seu coração, o único modo pelo qual você pode servir a Deus é servindo aos outros. Você serve a Deus servindo aos outros. Em Mateus 20, 28, diz, olha, até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Qual é a boa notícia aí? A boa notícia é que Deus não apenas criou você para ser o serviço, Ele também deu o modelo. E qual é o modelo que nós temos? O próprio Senhor Jesus Cristo. Não é isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Deus, como diz em Filipenses 2,9, um dia se esvaziou de sua glória, se fez homem e cumpriu com toda a lei, toda obrigação que era imposta ao homem. Então Deus, se esvaziando de sua glória, se fazendo homem, Ele veio ao mundo para quê? Para servir. E qual o maior exemplo, o principal exemplo que nós temos disso? Jesus Cristo. A coisa mais vibrante é ser usada por Deus e ser usado em seu serviço. Mas o que é necessário para sermos usados e aprendermos a servir como Jesus? O que é necessário para você ser usado e aprender como Jesus Cristo? Na verdade, são necessárias 3 coisas. Pode me acompanhar no seu GAN. Se você já pode anotar, olha, servir a Jesus, a primeira coisa necessária, significa estar disponível. Servir a Jesus significa estar disponível. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, de 30 a 32, nos conta essa história. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão se repreendeu, para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhe: o que vocês querem que eu faça? Você pode sublinhar? Parando. Meus irmãos, a todo tempo o ministério de Jesus era ensinar. A todo tempo Jesus estava em movimento. Ora ele estava indo ensinar nas sinagogas, ora ele estava indo ensinar em Cafarnaum. O principal ministério de Jesus é ensinar. Mas no meio do caminho, enquanto ele indo ensinar, ele curava cegos, ele ressuscitava mortos, ele operava grandes milagres, ele multiplicava pães, e ele atendia os necessitados. Ou seja, Jesus Cristo, ele sempre dava interrupções, ele sempre parava para atender alguém. Nós estamos na correria da nossa vida, todos trabalham, você estuda, você tem família, você tem suas obrigações, a sua agenda está lotada, você contribui no ministério. Mas se você quer servir a Deus, você precisa estar disponível. E para você estar disponível, você precisa fazer interrupções. Você precisa parar.
Em Provérbios 3, no versículo 28, está no seu GAN. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Meus irmãos, quem tem pressa, quem tem fome tem pressa. Quem está passando por uma depressão, precisa de uma companhia, um carinho, uma palavra agora. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Para servir a Deus, para você estar disponível, nós precisamos parar a nossa vida e olhar ao nosso redor, atender as pessoas. Há pessoas feridas ao nosso redor. John Wesley escreveu: faça todo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. Há pessoas feridas ao nosso redor, elas não podem esperar. Temos que ajudá-las fazendo agora. Ou seja, seja disponível. Você quer servir a Deus? Quer servir ao reino? Seja disponível. Pare. Atenda. Faça como Jesus, Ele é o exemplo, e Ele fez isso. Muitos seguiam Jesus, Ele estava na sua jornada, na sua caminhada. Jesus estava indo a caminho da cruz. Mas quando clamavam Ele parava. Porque Jesus entendia que nós não podemos trocar o que é importante pelo urgente. E as pessoas são importantes. As pessoas precisam de nós. Muito mais que as nossas obrigações, a nossa agenda lotada. Nós temos que fazer como Jesus. Mas o que impede de nós estarmos disponíveis? Bom, eu quero falar de 3 barreiras comuns. E como está no seu GAN, o que impede de estarmos disponíveis? A primeira barreira que impede você e eu de nós estarmos disponíveis é o egocentrismo. Nós não olhamos em nossa volta. E como não olhamos em nossa volta, nós perdemos uma grande oportunidade de servir. Em Filipenses 2,4 está escrito, Paulo escreve: cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também um dos outros. Nós precisamos enxergar as pessoas que estão em nossa volta, para poder começar a enxergar uma oportunidade. Nós não olhamos para a nossa volta, porque estamos muito atentos a nós mesmos, aos nossos próprios interesses, à nossa vida. Mas se você quer servir, você quer estar disponível, você precisa olhar ao seu redor. Existem pessoas hoje que sofrem, às vezes até mesmo dentro da sua casa, dentro da sua célula, dentro da sua igreja. Nós precisamos olhar para as pessoas, olhar ao nosso redor e nos dedicar a elas. Mas muitas das vezes o nosso egoísmo, por olharmos somente para nós mesmos, não nos permitimos estar disponíveis e abençoar vidas, servir ao reino. Então a primeira barreira é o egocentrismo. E a segunda barreira? Perfeccionismo. Perfeccionismo, anotou? Salomão escreve em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Meus irmãos, o agora é o momento certo. Se você fica esperando o momento ideal para fazer o bem, se você espera o momento ideal para servir, você está enganado, o momento é agora. Pensamos, depois que eu formar, eu vou ter tempo. Talvez um dia que eu estiver trabalhando menos, até porque o meu custo de vida está tão alto, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer dinheiro.
Mas o momento é agora. Porque pessoas hoje estão indo para o inferno. E nós precisamos focar nas pessoas, cuidar das pessoas, dedicar nossas vidas ao reino de Deus. A salvação que somente Jesus Cristo pode dar. Servos verdadeiros, servos semelhantes a Jesus, fazem o melhor que podem, com o que têm. Para Jesus hoje, não espera. Qual é o momento certo? Uma vez eu li um livro que impactou muito a minha vida. E ele dizia o seguinte: toda vez que você for pregar o evangelho, toda vez que você estiver num púlpito ou em uma reunião, faça isso da maneira mais intensa e profunda possível. Porque talvez você não saiba, mas diante de você pode estar uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio. Diante de você pode estar um casal que está prestes a se separar. Diante de você pode estar uma pessoa que está prestes a desistir de tudo. Então não perca a oportunidade. Como Salomão escreveu uma vez, lá em Eclesiastes: tudo que vier à tua mão, faça com todas as suas forças, porque para a sepultura, para um dia onde você vai, lá não existem obras. É agora, o momento é agora. Vidas clamam salvação em Cristo Jesus. O que não falta é serviço na nossa igreja, no reino de Deus. E nós estamos esperando o quê? O momento ideal? A condição ideal? Então é uma barreira. Esse perfeccionismo é uma barreira. Porque não importa a condição, o momento, agora é a hora. O segundo ponto, para você servir a Jesus. A terceira barreira que nos impede de servir, para nós estarmos disponíveis. Está no seu GAN, é o materialismo. Em Lucas 16, no versículo 13, diz: um escravo não pode servir a 2 douros ao mesmo tempo. Você pode sublinhar: vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Trabalhe para o reino. Todos os nossos bens, as nossas coisas, o seu carro, a sua casa, onde isso tudo vai ficar aqui. Eu e você não, mas isso tudo vai ficar aqui um dia. Salomão escreve: não corra atrás do vento, porque essas coisas têm pouco valor. E Jesus, quando ele fala no Evangelho de Lucas: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro também é um Deus. E se você dedica a tua vida, o grande propósito da sua vida é ganhar dinheiro, ter bens, conquistar coisas, talvez você já está sabendo essa noite quem realmente é o seu Deus. Quem é o seu Senhor. Mas Jesus convida você: não sirva a 2 senhores. Sirva ao reino de Deus. Que a obra do Senhor, o serviço do Senhor seja o principal. Não corra atrás do vento. Isso um dia, tudo isso vai ficar aqui. Agora sim, o segundo ponto. Servir como Jesus significa, você pode anotar no seu GAN, ser grato. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 41 e 42, relata exatamente aquele momento que Jesus dá a ordem para Lázaro ressuscitar dentre os mortos. Então diz assim a palavra: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Você pode sublinhar: eu te agradeço. Gratidão. Antes de Jesus operar um grande milagre, sempre, antes de fazer qualquer coisa, Jesus Cristo agradecia. Vocês se lembram? Quando levaram até Jesus 5 pães e 2 peixinhos, e ele tinha diante de ti aquela multidão faminta.
5.000 homens, possivelmente mais de 12.000 pessoas, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. E antes de Jesus Cristo fazer aquele grande milagre, o que ele faz? Ele levanta o pão, o peixe, ele dá graças. Sabe por quê? Porque Jesus tem um coração grato. Já diziam os antigos que o maior defeito do homem é a ingratidão. É a ingratidão. O maior defeito que uma pessoa pode ter é a ingratidão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muitas das vezes nós não reconhecemos o que Jesus Cristo fez por nós. Porque o melhor Jesus Cristo já fez. O melhor Jesus Cristo já fez. O mais importante, o principal, ele já fez. E o que foi? Ele morreu naquela cruz por você. Ele morreu naquela cruz por nós. E às vezes isso parece pequeno. Porque se oramos e clamamos, pedimos alguma coisa e não recebemos, murmuramos, reclamamos. Você quer servir? Você quer estar disponível para Deus? Seja grato. Reconheça a obra na sua vida. Reconheça o que Deus tem feito em sua casa. O que Ele não tem permitido faltar em sua casa. O cuidado que Deus tem tido sobre a sua vida. Seja grato. Quando a igreja se reúne e nós ceamos juntos, esse é o momento do ápice da nossa adoração. Você quer ser um adorador? O momento que nós nos reunimos e compartilhamos a ceia, esse é o momento, é o auge da nossa adoração. Porque nesse momento nós reconhecemos, nós lembramos o que Jesus Cristo fez por nós. E Ele fez foi o mais importante, morrer naquela cruz. Mas tenha um coração grato, porque o Senhor ainda não deixou de fazer. O Senhor tem abençoado a sua vida, Ele tem guardado você, Ele tem cuidado de você. E impressionante, Ele também te deu um propósito. Ele te chamou para fazer a sua obra. Olha que privilégio que nós temos de poder servir a Deus. Esse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que se esvaziou de sua glória, se fez homem e morreu numa cruz. Nós temos o privilégio de servir ao reino de Deus. Lembrando que um dia todas as coisas passarão. Mas o reino de Deus não. E nós estaremos lá. E hoje nós somos cooperadores do reino de Deus. Quando você serve a Deus, você é um cooperador do reino de Deus. Você tem sido um cooperador? Você tem servido a Deus? Ele nos chamou e somos motivados por isso. Pelo seu amor. Esse é o maior motivo da nossa gratidão. Porque isso é o que Ele fez por nós. Então nós decidimos por isso servi-lo. Mas existem algumas barreiras que se levantam ao nosso caminho e nos impede de servir com gratidão. Se você acompanhar em seu GAN, o que nos impede de servir com gratidão? A primeira barreira, comparação e crítica. A verdade é que a comparação, ela nos conduz à ingratidão. Sabe quando você olha para a grama do vizinho? Deus tem cuidado de você, Deus tem te abençoado. Mas você olha para a grama do vizinho, se a grama dele está mais verde que a sua, aquilo que você recebeu do Senhor já perdeu o valor. Sim, a comparação, ela nos conduz à ingratidão. Quando você se compara aos outros, quando você os critica, isso faz uma barreira que se coloca no caminho, impedindo que você seja grato. Olhar os outros com comparações, muitas das vezes nos leva a não enxergar o que tem feito, o que Deus tem feito por nós. E você se torna um ingrato. Quando você começa a olhar e não os outros, e não começa a enxergar aquilo que Deus faz em você, isso é ingratidão. E isso impede você de servir a Deus com gratidão. A segunda barreira que nos impede de servir a Deus com gratidão, motivações erradas.
Em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, logo no primeiro versículo, diz: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Autopromoção é uma motivação errada. Vai entender cabeça de gente. Vai entender cabeça do homem. Quando nós lemos o Coríntios 13, ele diz algo muito forte. Ele diz que uma pessoa pode chegar ao ponto de doar todos os seus bens em favor do Evangelho e não fazer isso por amor. Sabe lá o motivo, porque aprendeu que é certo, porque quer aparecer. Mas a Bíblia fala mais, ela vai mais fundo. Em Coríntios 13 mesmo diz que uma pessoa pode ter o seu corpo cremado em favor do Evangelho e não fazer isso por amor. Por isso, cristão, você que é servo, ministro do Senhor, nós temos que sondar os nossos corações. Porque servir ao Senhor com motivações erradas, nós não servimos com gratidão. Buscamos talvez um interesse escondido em cada um de nós, mas devemos servir e fazer por amor. Se você quer aprender e servir como Jesus, precisa aprender a servir com gratidão e com um coração generoso. Você precisa estar disponível, precisa se manter-se grato. Meus irmãos, ao terceiro ponto, já quase encerrando essa mensagem, você pode anotar no seu GAN: servir como Jesus significa ser fiel. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 4, diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Você pode sublinhar: completando a obra que me deste para fazer. O que é ser fiel? O que é ser fiel? Fiel é aquele que não desiste. Fiel é aquele que não para no meio do caminho. E Deus quer que eu e você sejamos como Jesus. Porque Jesus, no momento que Ele morreu naquela cruz, Ele não parou no meio do caminho. Ele foi até o final por você. Ele foi até o final por mim. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos servir ao Senhor com fidelidade, dando o melhor de nós, não permitindo que qualquer problema, qualquer decepção, qualquer rancor nos impeça de fazer a grande obra dele. Existem pessoas que, por qualquer motivo, elas desistem, param no meio do caminho. Se não recebe uma atenção na igreja, não dá mais. Seja fiel ao Senhor. Não busque recompensas. Seja fiel. O que Deus espera de nós. Em 1 Coríntios 4, no versículo 12, diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Deus requer isso de nós, a fidelidade. Que seja para Ele somente, não para os nossos próprios interesses. Que seja para Ele, para o reino dEle, para a glória dEle. Foi para isso que Deus te fez. Esse é o propósito dEle, para glorificar o nome dEle. E por que devemos ser fiéis? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, Paulo escreve: continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que em
todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Note, sempre está no seu ganho, sempre traz proveito. Toda vez que você for abençoar uma pessoa, toda vez que você leva uma palavra de Deus para uma pessoa, você fala de Jesus, você cuida de alguém, você serve alguém, você serve a sua igreja, você serve a sua célula, saiba que você é mais abençoado do que está abençoando. Existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Sempre traz proveito. Muitas das vezes, quantos anos às vezes você ora pelo seu marido, você ora pela sua esposa, pelos seus filhos, e às vezes parece que não vai ter sucesso, que não está dando em nada. Há quantos anos você tem dado seu testemunho numa célula, com a sua vizinhança, com amigos, e você fala, não está dando em nada. Isso vai dar em nada, mas não é verdade. Não é verdade. Há um proveito, há uma bênção. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia. E se você serve o Deus com gratidão, com fidelidade, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Devemos ser fiéis, porque Deus não se esquece. Devemos ser fiéis, porque Deus não se esquece. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, diz, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram. Como? Na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos e irmãs na fé. Deus não se esquece. Eu realmente acredito numa coisa, eu acredito que um dia Jesus Cristo vai voltar. E nós seremos arrebatados, teremos esse encontro maravilhoso com Ele. E como eu já falei aqui de Coríntios 13, em Coríntios 13 diz que hoje nós vemos em parte, mas um dia veremos face a face. Nós entenderemos essa grande obra de Deus, esse propósito de Deus, para com a sua igreja, para com a sua vida, para com a minha vida. Há um testemunho que eu fico muito impactado com ele, de um jovem sapateiro na Inglaterra, no início do século. Havia caído uma grande nevasca, muito frio, e o preletor, o presbítero daquela noite não pôde pregar, teve que ir em outra localidade. Então deu uma incumbência a esse jovem sapateiro de pregar naquele dia, mas estava querendo muita neve, muito frio. E em seu testemunho ele diz que ele estava em frente ao espelho, se arrumando, e ele pensando, gente, não vai dar ninguém lá hoje. Logo no dia que eu vou pregar pela primeira vez, não vai dar ninguém lá hoje. E como ele não era um pregador experiente, muito limitado, ele ficava repetindo o tempo todo. Ele se baseou na pregação do livro de Isaías, e ele ficava dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. E ele ficava repetindo aquilo. E ele foi pregar aquele dia. Chegando realmente lá, haviam meia dúzia de gato pingado, 6, 7 pessoas, a igreja bem vazia. Mas ele não se intimidou. Ele entendeu que Deus tinha colocado ele naquele propósito. Esse era o serviço que Deus tinha dado para ele. Ele se entregou. Ele foi fiel, grato. E ele começou a dizer naquela noite, ele pregava, como ele era limitado, ele dizia, olhai para Jesus e sereis salvos. Olhai para Jesus e sereis salvos. E no final daquele sermão, daquela pregação, o Espírito Santo de Deus levou aquele homem a fazer um apelo, numa congregação que não tinha no máximo 7 pessoas. E quando ele fez o apelo, lá no fundo daquela capelinha, levantou um bracinho. Era de um adolescente de 15 anos.
E esse sapateiro ficou muito feliz. Poxa, um jovem entregou a sua vida para Jesus. Mas o que não sabia esse sapateiro é que esse jovem abriu o coração dele de tal maneira que Deus fez uma grande obra na vida dele. Poucos anos depois, esse adolescente ficou conhecido como Charles Spurgeon, como príncipe dos pregadores. E através da vida desse adolescente, depois um homem de Deus, milhares e milhares de pessoas entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Eu pergunto a você essa noite: você está disposto a abrir o seu coração para Jesus, para que Ele faça uma grande obra? Você está disposto a abrir o seu coração para Jesus Cristo, para que Ele faça uma grande obra? Feche seus olhos, vamos orar juntos?